Olá, pessoal, tudo bem? Sou a professora Keila Batista e voltei, né? Para a gente continuar discutindo aí esses assuntos da nossa terceira série. Na nossa aula passada, nós discutimos aí sobre o socialismo chinês, né? Começamos com a União Soviética, a crise, o socialismo chinês, e agora a gente vai falar de uma revolução socialista perto aqui da gente do Brasil, que é na América, né? A Revolução Cubana, ok, pessoal? A Revolução Cubana, ela acontece em 1959, né? A gente precisa entender um pouco aí os antecedentes aí, então dessa revolução. O que a gente tem? A gente tem aí Cuba, né? Tendo uma economia agrícola, né? Baseada aí no açúcar, no tabaco, uma economia controlada pelos Estados Unidos. E aí a gente precisa discutir uma coisa, porque Cuba era uma colônia então da Espanha. E os Estados Unidos, eles ajudam aí nesse processo de independência, né? Só que aí, depois que Cuba se torna independente, os Estados Unidos agora ele começa a ter muita influência, né? Então, ele tem muita influência a partir aí, principalmente da emenda Platt, né? O que essa emenda diz? É que Cuba, né, teria aí uma relação muito próxima dos Estados Unidos e os Estados Unidos, ele poderia intervir, então, na economia, né? Cuba só poderia comercializar aí com os Estados Unidos. Os Estados Unidos poderia intervir militarmente quando quisesse na região. Então, assim, essa independência cubana dos espanhóis, né, ela se dá, mas Cuba agora está bem atrelado aí aos Estados Unidos, né? Então, a gente tem, então, aí nesse período, né, uma Cuba que ela vai, né, por conta da ilha, do mar, do clima tropical, a gente vai ter uma Cuba voltada para o turismo, né? Com cassinos, boates, né? Questões vinculadas aí a festas noturnas, prostituição. E a gente vai ter nesse período um golpe, né? Um golpe militar, a partir de Fulgêncio Batista, né? Ele vai trazer aí um golpe, né? Ele vai agora passar a gerir aí Cuba. E claro, o Fulgêncio, né, ele vai ser um golpe militar, uma ditadura, e aí a gente vai ter algumas questões, né? A desigualdade, a miséria, analfabetismo. E aí a gente tem uma figura importante nesse processo, que é aí o Fidel Castro, né? O que acontece? O Fidel, ele vai começar a gerir movimentos, né, para fazer um embrião de uma revolução, né? Contestar aí o governo de Fulgêncio, né? Então aí o Fidel, ele orquestra um ataque ao quartel de Moncada em 53, né? Só que esse ataque ele não tem resultados, né? O Fidel é preso por 2 anos, né? E depois que ele seria preso por mais tempo, mas depois de 2 anos ele vai ser exilado no México e lá ele conhece o Ernesto Che Guevara, né? Que vai ser uma figura muito importante aí também nesse processo, né? Depois ele retorna para Cuba, né? Ele vem no iate, só que esse iate aí dele, ele é recebido, né, a tiros, e aí eles começam a fugir. E aí eles vão para Sierra Maestra, que é uma serra afastada, né? E lá eles começam a organizar guerrilhas, né? E aí ele é apoiado pela população rural, né, que estava ali, eles começam a fazer articulações. A gente tem aí a prática do foquismo, né, que seriam essas guerrilhas com focos em lugares, né? Aí então, a partir daí, o Fidel ele vai orquestrando e a gente tem uma briga, uma luta, e eles acabam chegando aí a Havana, né? E aí a gente tem a fuga de Fulgêncio Batista e seus colaboradores que fogem. E aí então Fidel agora, né, ele se estabelece aí como líder dessa nova administração, porque eu não vou falar socialista, porque não era socialista, né? Era nacionalista. Eles queriam sair aí do subjugo dos Estados Unidos, né? Só que aí os Estados Unidos eles vão, né, eles vão, né, parar todas as relações que tinham com Cuba, não vai ver com os bons olhos, né? E aí, então, o Fidel, ele começa a se aproximar da União Soviética, que é socialista, né? Então, o Robespierre, ele disse que inicialmente era um movimento nacionalista, né? Que aí depois vai ganhando rumos aí de socialista, tá? E aí a gente tem a reforma agrária, né? A estatização de empresa, o fim de cassinos e bordéis, tá bom? Então, a gente tem aí uma vasta
reformulação. O que é interessante falar desse período é a questão da saúde, né? Cuba começa a investir muito na saúde e também, pessoal, na questão da educação, né? Que é muito importante, são questões que são atreladas aí a esse país, né? Claro que os Estados Unidos param de fazer, então, esse comércio com Cuba e, como eu disse, Cuba começa a se aproximar da União Soviética. Os Estados Unidos, então, eles preparam uma invasão, né? Só que essa invasão ela é fracassada. Esse episódio conhecido como Baía dos Porcos, em 61, né? E aí os Estados Unidos, ele pega exilados cubanos, né? Revolucionários aí, para fazer essa invasão. Só que eles perdem, né? Como represária, então, Cuba é expulsa da OLA, né? Que é a Organização dos Estados Americanos. E aí, como represária, então, ela cria a OLAS, né? Que seria a Organização Latino-Americana de Solidariedade, tá, pessoal? Só que aí, a gente tem algumas questões, né? A Cuba agora, ela sofre, então, esse bloqueio, né? Bloqueio econômico aí por parte dos Estados Unidos, como represária. E a gente tem uma questão muito importante, que é a crise dos mísseis em 1962. Pessoal, isso aqui foi uma questão muito delicada, né? Porque a União Soviética, ela começa a instalar mísseis em Cuba, uma ilha que fica a aproximadamente pouco mais de 100 quilômetros dos Estados Unidos, né? Então, no contexto da Guerra Fria, foi um momento muito delicado, né? Porque os Estados Unidos tinham mísseis na Turquia aí, apontados para a União Soviética, né, para aquela região, e aqui em Cuba, a União Soviética tinha mísseis aí apontados para os Estados Unidos, né? Então, por conta de uma questão diplomática, né, nós tivemos alguns acordos, e aí essa crise dos mísseis, ela de fato, ela foi uma crise, mas que não teve aí de fato essa guerra mais bélica, né? Um período muito, muito complicado, os Estados Unidos teve aí questões de guerra, ok, pessoal? E aí a gente tem então, né, o suporte soviético, né, para Cuba até o fim da década de 80. Só que aí depois, com o fim da União Soviética, né, Cuba, então, o país ele fica em uma situação delicada com relação à economia, né, porque o principal exportador, né, o país exportador do açúcar, do tabaco, os países, né, então alguns países da antiga União Soviética, eles começam, né, a ter práticas capitalistas, então a economia de Cuba, ela fica um pouco complicada, tá? E em 2007 a gente tem aí o afastamento de Fidel Castro do poder. Pessoal, olha o tempo que ele fica no poder, né? Uma questão também que se criticam muito, né, esse regime por conta desse período que ele se perpetua no poder e depois quando ele sai, né, ele coloca aí o seu irmão, né, o Raul Castro, que também é uma figura muito significativa aí dentro desse processo da Revolução Cubana, tá? Pessoal, só pra gente, a título de informação, eu não vou ler muito sobre isso, depois vocês podem ver o slide direitinho, é sobre essa figura, né, Ernesto Che Guevara, né, que ficou conhecido mundialmente aí, né, ele foi um revolucionário marxista, médico, autor, guerrilheiro, né, ele era argentino, ele viajou aí pela América Latina na motocicleta, e a partir dessa viagem, né, ele viu a real situação e depois veio com essas ideias revolucionárias. Tem alguns filmes que mostram essas ideias do Che até ele se encontrar, né, com Fidel e, de fato, junto com Fidel aí, trabalhar nesse intuito dessa revolução cubana, tá, pessoal? E aí vocês pesquisem um pouco mais sobre esse homem, né, da América Latina aí, mas que representa muito essas ideias de reivindicação do socialismo, ok? E vamos agora para o nosso exercitando. Em janeiro de 1959, tropas revolucionárias comandadas por Fidel Castro tomaram poder em Cuba. A luta revolucionária, foi dirigida por uma guerrilha comunista que pôde derrotar o exército de Fulgêncio Batista graças ao apoio militar oferecido pela União Soviética. B, foi dirigida pelo Partido Comunista de Cuba, que conseguiu mobilizar camponeses e trabalhadores urbanos, contra a ditadura de Fulgêncio Batista. C,
foi dirigida por dissidentes do governo de Fulgêncio Batista, com apoio inicial do governo dos Estados Unidos, interessado em democratizar a região do Caribe, né? D. Foi dirigida por uma guerrilha nacionalista e anti-imperialista que angariou apoios da oposição burguesa e de setores de esquerda cubana. E E. Foi dirigida por um movimento camponês espontâneo que gradativamente foi controlado pelos comunistas liderados por Fidel Castro. Então, pessoal, qual seria a alternativa correta? Temos como alternativa correta a letra D, né? Foi dirigida por uma guerrilha nacionalista e anti-imperialista que ganhou apoios da oposição burguesa e setores da esquerda cubana, né? Esses guerrilheiros que se formam, ok, pessoal? Nacionalista e anti-imperialista, que depois vai dialogar com o socialismo da União Soviética. Pessoal, não esqueçam de acessar a nossa plataforma. Lá vocês terão acesso aí a essa aula, a alguns materiais. E também não esqueçam de se aprofundar, né? Pesquisar, ler, assistir filmes, ler literatura que falem aí dessa temática tão importante aí no século XX, né? Que é essa questão do socialismo, do capitalismo, esses regimes que nascem em contraposição, o que de fato deu certo, o que de fato não deu, ok? Então, a gente se vê na nossa próxima aula. Até!